Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com a doutora Natália Sinhops. Falei certo, doutora? Falou certo. Doutor Sidney, sejam bem-vindos novamente. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. Então, estamos aqui em mais um episódio do Líder Medcast. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nossa ideia é levar experiência boa em saúde para vocês, notícia boa, notícia... A gente traz aqui sempre grandes especialistas em cada uma das áreas para esclarecer as dúvidas e trazer informação de qualidade. Hoje a gente traz aqui, tenho a honra de trazer a doutora Natália Sinhops, que foi minha colega de faculdade já há alguns anos. Poucos anos, na casa dos um dígito de anos, brincadeira, que vai nos dar o prazer hoje de explicar bastante. Claro que o nosso tempo é curto, né? A especialidade é gigantesca, mas vamos tentar falar um pouquinho daquilo que é mais importante em relação à parte da dermatologia do dezembro laranja, nas prevenções de câncer de pele, vamos falar do sol, provavelmente. A pauta vai ser da doutora Natália. Bom dia, Natália. Muito obrigado pela presença, sua apresentação. Bom dia, eu fico muito honrada pelo convite e vamos adiante responder as dúvidas de vocês. Vamos debater. Seu consultório é onde atualmente? Meu Para consultório quem quiser procurar depois. é aqui em São Paulo, na Pompeia, na Avenida Professor Afonso Bovero, 1057. Eu tenho uma clínica que faz dermatologia clínica, cirúrgica, estética e laser para adultos e crianças. Perfeito. Até uma pergunta, já que é até uma dúvida, acredito, das pessoas em geral. Quando você fala em faz clínica, cirúrgica, tudo já dentro do consultório, correto? É, dentro da clínica, não isso. precisa ir para o hospital, então não, a gente muitas faz, coisas já faz o procedimento já lá fazemos mesmo. Lá, o que, assim, uma grande quantidade de coisas. Com toda a segurança possível e qualidade. Legal. Isso. Moisés, o que você quer perguntar para a doutora Natália? Já para começar, os principais cuidados da pele, doutora, que devemos ter, algumas indicações preventivos, né? Em geralzão. Bom, a gente pode falar durante uma semana sobre isso, sem parar. Mas, assim, o que eu colocaria como principal, sempre a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar, né? Claro. Então, assim, a proteção solar, né? Eu acho que é o primeiro item mais importante, né? A gente considera que até os 18 anos a gente toma 80% do sol da nossa vida, então, principalmente dessa idade para baixo, onde as crianças são mais expostas, brincam ao ar livre e tal, é importante a proteção. E para os adultos, no dia a dia, e também quando vai à praia, meia hora antes da exposição, e depois reaplicar na hora da exposição uma quantidade boa de protetor solar. Né? Todos os dias, independente se tiver sol, se tiver nublado. Como a gente mora num país tropical, a gente tem que fazer isso diariamente, porque o nosso índice de ultravioleta é super alto. Em geral, mesmo nos dias nublados, a gente tem 80% de ultravioleta num dia nublado em relação ao dia ensolarado. Então, é importante, sim, sempre que tem luz, né? E quando a gente fala em ultravioleta, só para o pessoal que não está nos assistindo entender, é uma radiação que vem do sol e não tem o que fazer. Ela vai chegar até a nossa... Se tem sol, ela chega até a nossa pele de qualquer forma. E o que vai proteger, o escudo, vai ser o protetor solar, é isso? Na verdade, assim, não precisa nem ter só o sol, né? Pode ser luz nublado mesmo. Até num dia nublado tem ultravioleta. Claro que num dia ensolarado a gente tem um índice maior, né? Tanto de UVB quanto de UVA. E o protetor solar, ele pode tanto rebater essa luz, né? Como absorver e não deixar a luz causar o dano na pele. Perfeito. Então quer dizer que 80% da radiação solar que a gente recebe é até 18 anos. Isso já, por exemplo, eu não sabia, uma informação incrível. E quem é o tutor dessa pessoa até 18 anos são os pais. Exatamente. Né? Então, os pais são extremamente importantes nesse cuidado, né, de levar à praia ou levar à piscina e tal. Mas aí o que o Moisés tinha falado agora, né, Moisés? No dia a dia, nós já adultos, então trabalha, anda um pouco na rua, está no escritório. É também importante ter sempre à mão um protetor solar ou isso é um pouco exagero? O que você falaria sobre isso? Eu diria o seguinte, nas áreas expostas é sempre bom aplicar o protetor solar. Por exemplo, solar, quem não tem cabelo... Como... bom, depende da pessoa, ela tem mais áreas expostas ou menos, mas ideal é aplicar todo dia, né? Por exemplo, quando você está dentro do carro, o carro bloqueia a ultravioleta B, o vidro. Certo. Mas não bloqueia a ultravioleta A.
E ultravioleta A, além de envelhecer, também é cancerígeno. Então, na verdade, a gente tem que aplicar todo dia, porque de pouquinho em pouquinho essa dose diária acaba acumulando. Ao longo do tempo ela é bastante danosa. Pode ser danosa, né? Claro que depende um pouco também da sua atividade, você tem mais trabalho ao ar livre ou menos, né? Mas Claro, é bom passar. Agora, por incrível que pareça, como os adultos aqui cuidam das crianças, as crianças sempre estão de protetor, com aquelas roupas que são ótimas, né? Na proteção solar e tal. O problema maior são os adultos, porque os adultos vão pra praia e falam assim, eu vou passar uma vez e tá bom. E aí acaba se torrando, fica com bolha. E a bolha está relacionada ao maior risco do melanoma, que é o câncer de pele mais isso grave. Eu não sabia. Quer dizer, então, que você tem uma lesão de 2º grau, que é a bolha, né? É isso? Uma queimadura já aumenta ainda mais o risco de câncer, mesmo... Na verdade, é assim. Essa exposição crônica, ela está relacionada com os 2 principais tipos de câncer de pele, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Quando você tem queimaduras com bolha... Isso está mais relacionado com o aparecimento de melanoma, que é o câncer mais grave de pele. Então, são epidemiologias diferentes para tipos de cânceres diferentes. De gravidades diferentes também. Então, o e o melanoma é mais adulto, grave. por incrível que pareça, ele acaba se cuidando menos do que a criança, porque a criança tem o adulto para ficar de olho, o adulto não tem ninguém para ficar de olho nele. Né? Ele então... pensa que ele pode, então. Você usa protetor diariamente? Não, mas... não uso. Então... E me veio algumas perguntas. Depois da sua fala, raio ultravioleta A e B e a importância do vidro, se tiver fechado ou aberto, qual que é a diferença do raio para a pele, o A e o B? O vidro fechado, né, então sendo um bloqueio, ele bloqueia a ultravioleta B, mas não bloqueia a ultravioleta A, né, os vidros de carro, por exemplo. E aí, o ultravioleta A, ele atravessa o vidro e ele causa na pele envelhecimento, ele é um dos principais que causa envelhecimento, mas ele também causa câncer de pele, ele também é um fator para câncer de pele. O VB é mais importante para câncer de pele, né? Ele é mais danoso, vamos dizer, é o DNA e tal, da célula, mas ele é bloqueado pelo vidro. Tem pele mais suscetível? Pele mais clara tem uma agressão maior perante o... É interessante porque, assim, a melanina, né, o pigmento da pele, ele é um guarda-chuva que vai cobrir o núcleo da célula, como uma proteção. Por isso que você bronzeia. Quando você tem irradiação ultravioleta, a célula recebe uma informação de dano do DNA. E com isso vem o guarda-chuva, que é a melanina, e cobre o DNA. Para proteger. Né? Para proteger. Ou seja, sempre que você está bronzeando, significa que a sua célula sofreu um dano. Isso é uma sinalização, tá? De dano celular, né? E as peles mais claras, elas têm menos melanina. Então, logicamente, que elas vão ter menos proteção, né? E vão... sofrer ações mais rápidas, vamos dizer, do ultravioleta. Mas peles morenas também sofrem. Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma pessoa que é bem morena e se expôs, ficou muito tempo na água, tinha passado protetor, ficou com bolha nas costas. Bolha mesmo. Uma pessoa bem morena. Então, todas as peles estão sujeitas e tem que aplicar protetor mesmo as peles mais escuras. E voltando ao melanoma e aos carcinomas espino e basocelular, já que o principal tópico, acho, dessa campanha é em relação ao câncer de pele. Como você disse, se a gente for falar de dermatologia, que entrar em estética, em patologias, mesmo dermatologia não estética, não tem fim a nossa conversa, mas vamos tentar focar então no câncer de pele. E como que a pessoa, ela, além de se proteger com o protetor, além de evitar o sol, evitar tanto sol, na verdade, acho que a dose de sol, o sol também tem a parte boa, né, que ajuda na absorção de alguns nutrientes, algumas vitaminas, etc. Mas a partir do momento, como a doutora Natália falou, se está bronzeando é como se já tivesse errado. Exato. Pelo que eu entendi. É isso aí. Né? Já passou um pouquinho. Eu, por exemplo, que tenho a pele mais clara, a gente não pode viver sem o sol, mas tem que tomar todos esses cuidados. Então eu tento usar da melhor maneira possível o protetor. Claro que muitas vezes a gente esquece, mas deixa lá no carro, deixa na bolsa, né, para tentar se prevenir. Mas em relação ao câncer, voltando,
Como que começa essa lesão? Como que aparece essa patologia? Ela aparece uma pinta, uma mancha? Como funciona isso mais ou menos? Né? Como se evita? Quem procurar? Sim, né? sim. Além da doutora Natália, como começar essa busca? É assim, ó. Qualquer lesão que tenha aparecido, que não está cicatrizando, que está crescendo, pode formar uma casquinha, qualquer tipo de Mudar a cor. feridinha. Em relação às pintas que você já tem, se a pinta começar a ficar irregular ou mudar de cor, ou tiver algum sintoma, começar a coçar ou sangrar, todos esses são sinais de alerta, né? Que aí o ideal é procurar um dermatologista para dar uma olhada, porque é difícil a pessoa sozinha saber que aquilo é um câncer de pele, né? Impossível, E né? mesmo porque tem 1000 faces, né? Aquilo pode aparecer de 1000 maneiras, né? Esses dias mesmo eu operei um paciente que tinha uma paciente que tinha uma lesão na perna, que eu achava que era um tipo de câncer de pele, esse mais comum, carcinoma basocelular. Quando foi ver, era um melanoma de um tipo mais atípico, E aí vamos muda dizer, diferente. todo o caminhamento da coisa. Muda né? tudo, muda o tudo. tratamento. Então, qualquer lesão que você tenha dúvida, é melhor procurar, porque às vezes as lesões mais bobinhas, que nunca se imagina que são, né? E quanto ao melanoma, ele pode vir de uma pinta já pré-existente, ou ele pode aparecer como uma pinta nova. Então, e uma grande parte dos melanomas aparece como uma pinta nova. A maioria. Então, na verdade, o ideal é procurar sempre, né, uma orientação profissional quanto a isso. Agora, uma coisa que eu ia comentar é como prevenir, né? Como você falou. A proteção solar é assim, você tem que considerar que para um corpo, para um adulto, você tem que passar mais ou menos uma quantidade de uma xícara de café de protetor solar, que é 40 gramas. Por dia? Por passada. Por passada. Ou seja, às vezes você compra um protetor que tem 50 gramas na embalagem. Sim. Você não vai usar 1/5 da embalagem, você vai usar quase a embalagem inteira, Sim. né? E quando a gente aplica menos quantidade, o que acontece? Você não vai chegar no fator de proteção que a embalagem está propondo, né? Que a embalagem está escrito. Então, você vai estar menos protegido se passar menos quantidade. Então, isso é uma coisa importante também, né? Tem que usar o produto de acordo. Tá, quer dizer, então uma embalagem daria uma passada, né? Não, depende. Entre Você aspas, tem embalagem claro. de 50 gramas, Sim. você tem de 300. Sim, Então, mas acho que se a gente falasse assim, já que acho que nem todo mundo consegue passar todo dia, nem que quem se preocupa. Você passa todo dia? isso que eu tô falando é na praia, tá? Por exemplo, é Isso, corpo isso. todo. Lógico que você vai passar no Sim. braço, no rosto, é muito menos, né? Claro. Mas se a pessoa, se for para ela escolher, então, já que ela precisa se prevenir, quando ela vai se expor ao sol drasticamente, é obrigatório que ela se sim. preocupe muito com isso. Sim. E depois dessa primeira passada? E aí, então, ó, geralmente essa primeira passada, o ideal é meia hora antes de ir pra praia. Quando chegar na praia, passar de novo. Aí já foi um monte, né? Agora, uma coisa que ajuda muito são as roupas, que hoje a gente tem um monte dessas roupas com proteção UV, né? Que protege como se fosse um fator 50. É um tecido que mesmo molhado protege, muito mais que uma camiseta de algodão, infinitamente mais. E aí você já cobre tudo, né? Uma boa parte do tronco, os membros, braços, tal, já tá resolvido, né? E aí passa no resto o protetor solar. Chapéu, óculos, lembrar dos olhos, porque na verdade o ultravioleta dá catarata, né? Sim. Então lembrar também dos óculos. Eu acho que a nossa conversa é muito importante nesse aspecto, né, Moisés? Que todo mundo tem o sol como uma coisa ótima. Eu também, todos nós temos que ter mesmo, mas a gente tem que saber esses riscos. Né? Então, quando a gente vai à praia ou vai... Né, aquela questão positiva daquele passeio positivo, mas não pode esquecer disso. Porque o preço disso depois, se não se cuidar, né, de pessoas até famosas que já tiveram, por exemplo, Bob Marley, por exemplo, faleceu de um melanoma, que eu saiba, né? Porque não se cuidava, né? Viu aquela lesão e deixou ir passando, uma lesão no pé. Né? Um melanoma no pé pode ser muito grave. Pode. Na verdade, para o melanoma, o que a gente quer de todo jeito é pegar ele precocemente, diagnosticar no começo, né? Então, para isso, tem até um exame que chama mapeamento corporal. A gente tem na clínica uma pessoa que é especialista nisso. Ela só faz isso no consultório.
Então, ela faz o exame das pintas, e é um exame com um aparelhinho, que é uma subespecialidade que muito pouca gente faz aqui No em São corpo Paulo. inteiro. Nas pintas suspeitas, Claro. né? E aí fotografa, analisa no computador, e a gente consegue acompanhar a evolução da pinta no decorrer do tempo, assim, com muito detalhe, né? E isso é um exame preventivo de melanoma excelente, é o melhor que tem, né? Então, isso é uma coisa que é feita lá no consultório e que é um alívio para nós médicos, porque a gente tem esse respaldo. E vale para as outras categorias também de tumores de pele. Sim, mas principalmente para o melanoma. Isso é importante aqui para todo mundo entender. É. Para não pensar só no melanoma e não negligenciar os outros. Exatamente. Mas vale para todos. Agora, você estava falando do benefício, né? Os benefícios do sol. Lógico que tem benefícios para o humor, tem benefícios, Isso. né? 1000 coisas boas. Agora, muita gente acha que a vitamina D a gente tem que ter através do sol, né? E, na verdade, tanto as sociedades de dermatologia quanto a de pediatria preconizam que a reposição de vitamina D seja oral. Suplementação oral, e não através do sol. Mas a absorção da vitamina do suplemento com a exposição ao sol não facilita? Na verdade, não. Porque o que acontece é que quando você expõe ao sol, você está transformando a pré-vitamina D em vitamina D. Essa é a função do sol. Na pele, Sim. Isso acontece. Quando você já toma vitamina D, tá tudo certo. Você vai reabsorver vitamina D. Então, essa suplementação é muito mais segura do que a obtenção via exposição solar. Até porque a vitamina D, a exposição solar tem que ser UVB, que é o pior horário de sol. Ele é que transforma. O horário chega meio-dia às 4 horas? Das 10 às 3, às 4, né? Então teria que ser uma exposição nesse horário. Porque tem a ultravioleta de pior... É o pior ultravioleta, mais cancerígeno, né? No horário de mais sol, né? Então, não é inteligente repor vitamina D dessa maneira. Certo, e por incrível que pareça, no nosso país, apesar de a gente ter tanto sol, a gente tem muita gente com deficiência de vitamina D, é extremamente comum. É engraçado, né? A gente mora num país tropical. Uhum. Mas é assim. Então, vira e mexe, você está suplementando vitamina D para todo mundo. Para jovens, para idosos, para todas as idades. E aí não precisa ter essa coisa do sol, que pondo na balança pode ser até mais deletério do que... É mais saudável e preventivo para qualquer tipo de doença, principalmente o câncer, suplementação. Exatamente. Na questão dos remédios, tem alguma precaução? Remédio, quando eu falo proteção, não remédio oral, e sim protetor solar ou outro tipo de pomada. Precaução de quê? De câncer de pele? Não, de algum cuidado que a gente tem que ter com o que passamos no nosso corpo, na nossa pele. Ah, entendi. Eu diria o seguinte, a gente tem que sempre ser orientado por um profissional, porque tem muita coisa que a gente pode passar que pode fazer muito mais mal do que bem, Eu ia né? perguntar isso até sobre os próprios protetores. Como Ou funciona. bronzeadores. Também, isso. Essa pergunta, eu mesmo, apesar de médico, não faço a menor ideia se tem como funciona a legislação, né, desses cremes, ou do bronzeador, ou do próprio protetor. Como é que funciona isso mais ou menos? O FPS, Laboratório de Proteção, a gente pode confiar? Quando que a gente usa o 10, o 20, o 50? Como seria isso? Então é assim, ó. Primeiro, eu confio muito mais em produtos industrializados do que produtos que a gente manda fazer na manipulação. Óbvio. Perfeito. Por quê? Porque manipulação, você não tem como garantir o que está lá dentro. E se você tem dúvida do que está lá dentro e quer testar, quer saber o que está lá dentro, não tem como. Não tem padrão. Uma vez, eu tive uma paciente que eu mandei fazer uma coisa, ela teve uma outra reação. E eu queria saber o que tinha lá dentro, que porcentagem de ácido que tinha lá dentro, ou de base, algum produto que eu tinha colocado. Sim. Não tem como testar, você não testa. Então, assim, já não dá para, partindo desse princípio... E as pessoas pensam o contrário disso. Eu ia falar agora, eu defendo isso que você falou agora porque... é muito importante. É óbvio que existem farmácias de manipulação sérias. Isso, assim como existe indústria não séria. Exato. Mas isso é muito importante, porque eu tenho certeza que você pensava o contrário. Pensava o contrário. Até eu, há um tempo atrás, pensava o contrário. Então, um industrializado, você confia mais. Continua. E a garantia é legal no frasco, é isso? O controle de qualidade de um produto industrializado é muito mais rigoroso. Sim. Então, logicamente, que a gente tem mais confiança. Claro que tem que ser uma indústria, né, assim confiável, lógico, né? Agora,
Então, assim, protetor solar, na minha opinião, tem que ser industrializado. Eu não manipulo protetor solar, nunca. Uma vez eu manipulei para mim e fui para a praia e me torrei como se tivesse passado água. Então, e era uma farmácia famosa, etc. Não era qualquer uma da esquina, tal. Claro. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, o fator de proteção é assim, a gente tem duas coisas escritas no frasco. Uma é o FPS, que é o fator de proteção, que é a proteção contra a ultravioleta B, tá? Esse fator de proteção, conforme ele vai subindo do 30 adiante, vai diminuindo a porcentagem extra de proteção. Então, por exemplo, um fator de proteção 30 vai te proteger em torno de 92%. Um fator de proteção 50 vai te proteger 96%. Um 90 vai te proteger 97,5%, 98%. Tudo isso então, no VB. Vai aumentando, o VB, vai aumentando pouco a cada incremento do FPS, tá? Agora... Aumentando a proteção. A proteção. Então, eu costumo recomendar para os pacientes fator de proteção 50 e tá ótimo. Não precisa ser 90, não precisa ser mais do que isso. O 50 já dá uma super proteção. Aí, vem escrito no frasco também... quanto que é o fator de proteção UVA. Geralmente, o fator de proteção que UVA... não é o FPS, não então. Não é o FPS. O FPS é o VB. Certo. O VA é o PPD. Tá escrito PPD, tá? Então, o PPD... Que é aquele vidro do carro que você tinha falado. Isso. O VA, né? O PPD, normalmente, ele é 1/3 do FPS. Tá? Então, por exemplo, você tem um FPS 30, o PPD vai ser em torno de 10 e assim por diante, né? Então, o PPD é o fator de proteção UVA. Então, é interessante ter esses dois escritos na embalagem, né? Quanto mais altos, melhor. No caso, o PPD, quanto mais alto, melhor. Isso tá? na exposição do sol. E a luz, principalmente o calor. A umidade tem alguma interferência também? No pele. uso, né, do protetor. Ou do protetor ou de outros cuidados, porque nós passamos repelentes na pele. Em dias frios a gente utiliza... Ou entra na água, por exemplo. Exato, acho que umidade a gente tem que falar de água e suor, né? Então, atividade física e também entrar na água, no mar, na piscina e tal. Sempre que isso acontece, o protetor tem que ser reaplicado depois de 1 hora e não depois de 2 horas. Mas o risco a um possível câncer ou doença de pele é muito inferior do que uma exposição ao sol. A umidade em si não tem relação com câncer de pele, mas ela tem relação com menos eficácia do protetor se você não reaplicar. E aí sim, com câncer de pele, né? Então, por exemplo, um esportista, um maratonista, claro que isso vai influenciar bastante. Um nadador também, né? Então, porque tá sempre úmida a pele. Então, lógico que o protetor vai acabar tendo menos... A ação dele vai acabar com menos tempo. Então, você tem que reaplicar mais. Mas eu no dia a dia, mesmo num dia úmido, sem sol, eu vou aplicar protetor nas áreas expostas? Não tem a ver com a umidade, tem a ver com a radiação mesmo. Okay. Por exemplo, em empresas que o pessoal trabalha na Fechado. rua... Ou no escritório, aos dois lados. Faz diferença. Empresas, o pessoal que trabalha na rua, um dos EPIs é o protetor solar. exato. A gente atende EPI é equipamento? De proteção individual. Exatamente. Por exemplo, um salva-vidas, né? Sim. Ok. O EPI do salva-vidas, o principal é o protetor solar. E quem trabalha, por exemplo, com eletricidade na rua, que faz manutenção de postes... todo mundo que está exposto... CT, né? E faz muita diferença no final das contas, né? Total. Não só para envelhecimento, como para risco de câncer de pele, né? Embora o câncer de pele tenha o fator genético envolvido também. Então, muitas vezes você encontra gente jovem em área coberta com câncer de pele. Quer dizer... E de vários tons de pele também. Exatamente. Se tiver o fator genético mais exacerbado, é multifatorial. Exatamente, é multifatorial. Entendeu? Isso não é só porque a pessoa se protegeu a vida inteira que ela não vai ter. Ela está garantidíssima. Ela está mais garantida, mas ela não está 100% garantida nunca. Né? Apesar de ser multifatorial, o principal fator por câncer de pele é o sol. Boa pergunta. É o sol. Eu diria que é o sol mais a genética. As duas coisas. Por quê? Porque a genética tem a ver com a sua susceptibilidade ao sol e também com a sua susceptibilidade individual ao câncer de pele. Então, lógico, as peles mais claras, as pessoas ruivas, com sardas, são pessoas mais susceptíveis, né? Geneticamente.
E aí o sol vai ser o fator promotor, vai ser aquilo que vai desencadear de E vez. fator externo, aí seria o sol. Ah, então... sem dúvida. A gente, repelente ou qualquer outro tipo de produto químico industrializado, tirando o protetor solar, que passamos na pele, tem alguma... No Brasil é confiável utilizá-los, os que vêm de indústrias sérias, a fiscalização, você tem alguma noção sobre isso, se ela é séria? Porque hoje em dia você liga a TV e você vê lá, pó milagroso, pomada milagrosa, compre já, leve 3, leve 5. E em dermatologia, porque envolve um dos fatores aí do ser humano em geral, que é a vaidade, a beleza, isso, na verdade, isso acaba sendo bem relevante. E independente da gente estar falando aqui em dezembro laranja, em prevenção de câncer, mas faz parte disso, né? A sua pergunta era se esses produtos são confiáveis, se podem chegar a ter alguma relação com câncer de pele, vamos dizer, mas se não, relação com câncer, mas quais outras, qual agressão, isso, e como funciona essa indústria no Brasil e no mundo, eu mesmo gostaria de entender isso melhor. E tem isso em dermatologia, não tem? Um monte de mágica, porque não dá para comprovar, né? E assim vai passar por coisas que com pessoas não sérias pode se tornar charlatanismo, não sei exatamente como eu falo sobre isso, né? Igual no último podcast com o Sérgio, a gente falou sobre isso nas bariátricas, né? E foi sobre bariátrica o último tema. Não tem mágica, e algumas pessoas tentam vender a mágica. Como é isso com esses cremes? Até onde é ciência e é só comércio? Eu acho assim, a Anvisa é um órgão extremamente sério. Eu concordo plenamente com isso. Isso é muito importante, muito. E aí, então, as coisas que todos os produtos têm que passar pela Anvisa e claro que isso é confiável, sim, né? Agora, a minha área especialmente, a gente está assistindo de camarote uma situação muito terrível. Já até sei o que você vai falar. Porque tem outras, não só outros médicos que não conhecem a área, mas também outras profissões entrando e que não têm o menor conhecimento. E a pele é um órgão extremamente complexo. É o maior órgão do nosso corpo. É o maior corpo, órgão né? do corpo, é um órgão de barreira, é um órgão imunológico, é um órgão neurológico, interage com todos os outros órgãos. Então, é bastante complexo. A gente tem 3.000 doenças na dermatologia, mais ou menos 3.000 doenças. O pessoal fala em dermatologia só pensa em estética. E longe disso, longe. Ou câncer de pele ou estética. E é longe. E aí tem muita gente achando se aventurando e também fazendo propaganda de coisas mágicas e tal, né? Então, a gente tem que confiar na ciência, a gente tem que fazer medicina baseada em evidências, nos artigos, na literatura. Sim, como sempre foi. Tem que estudar muito, não adianta, praticar. Né? E a gente tem o órgão, que é a Anvisa, que é um órgão de extrema confiança. Então, lógico que os produtos têm suas indicações, né? Você vai usar um produto errado, você vai usar um creme X da sua cabeça, você tem tendência a ter acne, você pode desencadear acne por causa daquele produto, né? Então, tem que ser bem indicado, e tem que ser indicado por um profissional. Isso, assim, você vai... Assim, as pessoas acham que gastar dinheiro com a consulta dermatológica é gastar dinheiro. Na verdade, não é economizar dinheiro. Por quê? Porque você vai ter orientação de tudo que você vai comprar certo, não vai gastar seu dinheiro à toa em produtos caros e que podem ser contraindicados para o seu tipo de pele. Ou inúteis, né? Exatamente, que não vão adiantar nada, ainda podem desencadear outras coisas, né? Claro. Então, eu acho que tem que ser pensado assim, né? Eu, como médico de outra especialidade, eu penso isso, na verdade, que você vai à farmácia hoje, você tem uma infinidade frasquinhos lá. Como é que você vai escolher sozinho? Que as nossas... Sim. As nossas esposas. Como se fosse um parque de diversões, né? Sim. E os custos realmente são incríveis, né? Caro. São impressionantes. A gente com uma certa idade, a gente já passa a se impressionar com menos coisas. É verdade. Mas, quando algumas eu vejo, falo, é bem não, impressionante. o creme mais bonito é o mais caro e o mais inútil, na maioria das vezes. Então, você pode gastar muito menos com um produto mais eficiente, que vai funcionar melhor e que você vai economizar. Mas isso tem que ter orientação, obviamente, né? Sim, é obrigatório uma avaliação individual. Exato. É isso que acho que poucas pessoas entendem. É. Em medicina, não existe... claro que existe padrão, mas tudo
pode ser individualizado para ser bem feito. Exatamente. Como foram os outros podcasts também que a gente bateu papo aqui. Vale para psiquiatria, vale para cirurgia, vale para ortopedia e muito para dermatologia. Muito, porque pele é uma identidade... Cada um é um. Não adianta querer generalizar, não impossível. Olha nós três aqui, por exemplo, a diferença. É absurda. Então, o tratamento e a condução de cada caso é muito diferente. Exatamente. E voltando às pintas, né, e às lesões. E os lugares do corpo que a gente não tem acesso, por exemplo, né? Tipo, as costas. Já pensou nisso? Sim. Como é que funciona isso? Me fala um pouco sobre isso. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Existe a venda nessas lojas de cosméticos, de produtos, tinturas, cosméticos, né? Tem umas lojas grandes que vendem tudo que é tipo de produto para beleza. Lá, eles têm um aplicador de cremes, que é uma haste com uma mãozinha achatada na ponta ou redondo na ponta, que você põe o creme e passa nas costas. É a salvação para as áreas que a gente não alcança. Então, funciona muito bem, é maravilhoso, né? Você não precisa, quando você está sozinho, você pode aplicar nessas áreas, né? E o dermatologista, nessa consulta, aí ele vai verificar essas partes também. Lógico. Essa questão. Na verdade, é assim, no meu consultório, eu faço questão de examinar o paciente inteiro. Por quê? Mesmo que ele não peça, ou que ele veio para ver, sei lá, uma coisa mais estética, ou pequena, localizada, eu sempre peço para deitar sem a roupa e eu avalio inteiro, couro cabeludo, dentro da orelha, lugares que que ninguém nunca vê, né? E onde tem melanoma, pele celular, pele, tem que olhar. Sim. Eu acho, não dá para um paciente sair de um consultório dermatológico sem ele ter sido visto a pele inteira, né? Ele vai sair com alguma coisa na pele de um consultório dermatológico? Isso é sem comentários. Não dá, né? Isso é muito importante. É a diferença entre um bom dermatologista, um excelente dermatologista e um não tão bom dermatologista. Imagina, por exemplo, a parte superior do seu pé, que recebe sol tanto quanto a sua cabeça, o seu ombro, as suas costas. Que foi até onde eu sei que teve problemas no Bob Marley, por exemplo. E não vai examinar o pé, não vai tirar o sapato. E couro cabeludo também. Cabeludo. Você acha... Outro dia eu estava olhando o couro cabeludo de um paciente, tinha um tumor grande, de 2 centímetros, e ele tinha passado por dermatologistas antes que não tinham visto. Boa. De quanto em quanto tempo uma pessoa deve procurar o dermatologista? E a partir de que idade? Como funciona isso? Na minha opinião, anualmente todo mundo... E quem tem algum risco especial, a cada 6 meses, né? Mas assim, eu acho que uma consulta anual, como um check-up geral anual, incluir a parte dermatológica, tá ótimo. Vale para homem, mulher, criança e adulto. Sim. Porque, na verdade, num outro especialista, que a mulher vai toda no ginecologista, mas ele não tem condições técnicas, na verdade, não faz sentido ele olhar a pele, ou vai fazer um outro exame, ou vai no ortopedista, não. Então, a importância, isso que a gente tem que pensar, a nossa ideia aqui do podcast é prevenção, informação boa de qualidade. Isso não é exagero. Sendo o maior órgão, que nem vocês falaram, do corpo, a pele. Isso. Você consegue ver suas costas? Não consigo. Passar creme, tudo bem. Usa lá a mãozinha, aquela doutora Natália falou. Mas uma avaliação não tem Mas você pode ter uma lesãozinha pequena atrás da sua coxa. Exato, ou... você não vai saber, né? Você não vai saber nunca. Quais são os casos mais comuns que aparecem no seu consultório, doutor? Ou de uma forma geral, na dermatologia? Sendo o ápice dele o câncer, né? Na verdade, o câncer não é o mais comum, né? É o que a gente mais se preocupa, mas não é o mais comum. É o ápice da lesão, da agressão que a pele pode ter e desenvolvendo outras coisas. Na verdade, a gente tem outras doenças dermatológicas bem graves também. Tem muitas doenças que as pessoas não conhecem e que são graves. Tem um grupo de doenças bolhosas autoimunes, que é bastante grave. A gente pode ter opções medicamentosas também, né? Doenças causadas por drogas. A gente pode ter linfomas de pele, que não são cânceres localizados, são mais difusos. Tem doenças inflamatórias, como a psoríase, por exemplo, né? Que eventualmente pode ficar grave. E mais um outro grupo similar à psoríase também. Então, tem grupos de doenças graves na dermatologia, né? Agora, o mais comum, a gente vê muita acne, dermatite seborreica, que é a caspa.
A gente vê em crianças o molusco contagioso, que é uma virosezinha. A gente vê muita verruga. Onde que é esse molusco? O molusco contagioso é um vírus que é comum nas crianças, que causa umas bolinhas na pele, assim, que a gente normalmente tira, cureta e tal. E aí tem muitas queixas estéticas também, né, no dia a dia, que as pessoas querem se cuidar, querem se prevenir também. Tem sempre a questão do check-up, de olhar as pintas, né? Então, isso os pacientes veem muito também. Existe, quando a pinta começa a crescer, é sinal de algo grave. Existe isso? Ou não? As pintas devem permanecer o mesmo tamanho? A evolução natural das pintas é aumentar de tamanho, né? E, às vezes, se modificar. Mas tem a modificação natural e tem a modificação que é atípica. Então, que a gente... que é um sinal de alerta. Tem esses dois tipos de modificação. Uma pinta, quando uma pessoa, por exemplo, um adolescente, aparece uma pinta nova, no decorrer da vida, essa pinta vai mudar, vai crescer, vai elevar, por exemplo. Isso pode ser normal, né? Mas para saber se é normal ou não, a gente sempre tem que olhar, um especialista tem que olhar. Porque o exame dermatológico da pinta usa-se uma lupa, tem a falar das bordas, da cor. Exatamente. Como é essa borda, se é cor de pérola, se é mais escuro. É muito complexo, não é tão simples quanto as pessoas talvez possam pensar. É bastante complexo. E um dermatologista, especialista, na verdade... Quando vê, já sabe o que é. É como um diagnóstico por imagem. A gente vai fazer lá um exame, acha uma lesão no fígado. Você, no fundo, claro, que o diagnóstico final, gente... Sempre biópsia. É do microscópio, é da biópsia, é do patologista. Mas, em mãos experientes, quando a pessoa olha uma pinta, ela já sabe, uma lesão, já sabe se é maligno ou não. A verdade, assim, de bons profissionais é essa. Então, você acha uma lesão na mama. Na hora você já sabe, tá vendo só ultrassom. Mas você já tem quase absoluta certeza que ela é um CA de mama, um câncer de mama, né? Ou se é só um fibroadenoma, uma lesão não maligna. Vale a mesma coisa para a pele, imagino eu. É isso? Sim, sim. Então, claro que tem casos que enganam, né? A gente vão em cima do muro. Não bate o martelo antes da biópsia, sim, né? Tem que, na dúvida, biópsia, né? Agora, uma outra coisa comum que a gente vê muito são as micoses também. Isso a gente vê muito. E muitas vezes é assintomático, a pessoa não percebe que ela tem. Eu brinco com os pacientes, vamos examinar você inteira? Às vezes a pessoa está com preguiça de tirar a roupa, quer que eu veja só o rosto, micose isso é comum. Ou frieira. E aí eu falo, no meio não... dos dedos. Então, no meio dos academia, dedos, por exemplo. exatamente. Não, só o pessoal entender. É isso. É transmissível. Você super contagioso. Micose na unha, frieira entre os dedos. Isso. Pode ser na unha, entre os dedos, pode ser em qualquer lugar do corpo, na virilha. Nas mãos, em todo lugar, né? E aí, eu sempre brinco com os pacientes assim, vamos examinar inteiro que eu sempre acho alguma coisa. E a maioria das vezes o que eu acho é micose. Então... Tá. Umidade. A micose ela é uma infecção por fungo. O fungo gosta de umidade. Então, lógico que no pé, quando você sua mais e tal, é mais comum. Por isso você falou academia, né? Sim. Exemplo. Uma coisa que hoje tem, as pessoas cada vez mais praticam atividades. Hoje as academias são disseminadas em cada esquina. E se um cidadão vai lá tomar banho antes de você... Ele aí vai você pisa lá e pisa você sem pega. Chinelo. Exato. Isso pega, assim, muito facilmente. Por isso que eu falo, né? entra no banho de chinelo, faz tudo de chinelo, né? Não tira seu chinelo para nada. Isso daria um outro podcast inteiro. Com né? certeza. Mas voltando às lesões, manchas, etc. Isso também é interessante. É difícil para o pessoal que é leigo entender, né? Mas quando a gente fala em lesão, uma mancha, uma pinta, tudo a gente pode chamar de lesão. Uhum. Como funciona... que hora é bom pegá-las, não é uma forma de falar. Mas como funciona o tamanho, a evolução e o prognóstico de cada lesão? Qual o tempo adequado de se pegar? E se pegar bem no comecinho, sempre vai ter cura, ou quase sempre, né? Porque a gente sabe, mama, por exemplo, né? Depende do tamanho do tumor, do estadiamento. Como funciona isso para a pele? Para a pessoa falar, não, então eu vou me cuidar porque isso vai ser muita vantagem. Mesmo que eu tenha um carcinoma basocelular ou um melanoma, né? Eu vou me curar. Sim. O que você falaria sobre isso, Natália? Eu diria que quanto menor e mais fina a lesão, e quanto mais precoce você pegar, obviamente que você vai ter mais chance de cura, né? Isso se aplica principalmente ao melanoma. Faz muita diferença você ter um melanoma fininho, menor que 0,7. Melanoma? Vocês estão falando? Melanoma é o tipo de câncer de pele
mais perigoso, né? Que ele é geralmente uma pinta escura, pode ter várias cores, mas em geral ele é uma pinta escura, que vai se modificando, vai crescendo. E quando ele é mais fino do que 0,7 milímetros, que é menos de 1 milímetro, o prognóstico dele é melhor. Ele tem uma chance de cura. Ele tem uma chance de cura maior. Como quase tudo na medicina, né? Exatamente. Então, a ideia do check-up anual é pegar precocemente qualquer coisa que apareça, né? Porque, lógico, é por isso que eu perguntei do tempo. Então, 1 ano faz muita diferença no melanoma. Faz muito. Porque aquela hora que passa a barreira do tratável... Né? E melanoma também, ele porque para todo mundo entender, os tumores têm estadiamentos. Quase todos. Imagino que todos, né? Todos os tipos de tumores e cânceres. O melanoma, imagino que também. O melanoma, ele também dá aquilo que o pessoal conhece como a distância, né? A metástase. Como é que funciona isso? O melanoma, ele então, pode... tumor de pele, Isso. Né? Ele pode ter satelitoses, que são metástases próximas da lesão, e ele pode ter metástases à distância. Então, pode ter pulmão, pode ter cérebro, pode ter qualquer outro funciona lugar. Como ossos, um tumor de lugar. mama, como um tumor de outra parte do corpo, ficando bem grave. Então, no estadiamento já bem mais avançado. Exatamente. É muito mais difícil de tratar e o prognóstico ruim daí, né? E às vezes você acha uma metástase e você não sabe onde estava o tumor primário. Às vezes o tumor primário regrediu e você nem viu, nem viu e tem uma metástase. Mas a boa notícia é que hoje a gente tem novos tratamentos para melanoma e que são eficazes e que prolongam a sobrevida dos pacientes, até mesmo aqueles que têm metástase. Isso é uma coisa de poucos anos para cá e que mudou completamente o curso dos pacientes com melanoma, que antes um melanoma metastático estava perdido, né? Não respondia bem aos tratamentos. Hoje a gente tem tratamentos novos, então melhorou um pouco a vida de quem cirúrgicos, tem melanoma. Quimioterapia, outros tipos de terapias oncológicas. Na verdade, não só para melanoma, mas para muitos outros tipos, né, de tumores. A gente tem medicamentos novos que são novidades recentes e que são extremamente eficazes, né? Então... Exatamente. E como todo bom médico, tem que estar sempre atualizado com isso. Você que trabalha com isso está sempre aí nas melhores novidades para oferecer isso para os teus pacientes, que muda tudo, né? Como a doutora Natália falou. Então, se tinha um melanoma que já deu uma metástase. Melanoma, quando a gente fala em melanoma, é um tipo de câncer de pele. Quando eu falo câncer... Ele é o menos... É o mais grave. Ele é o mais grave. Você tem o câncer de mama. Tem vários tipos de câncer de mama. Não existe só um adenocarcinoma. Tem um monte de câncer de mama, ou de tireoide, de qualquer parte. A mesma coisa vale para a pele. Então, os melanomas são os mais agressivos, os piores, os mais difíceis de tratar, não são os mais comuns, né? Mas tem o pior prognóstico, a pior evolução, são mais graves. Mas hoje, então, como a doutora Natália disse, existem outros tratamentos para prolongar aí a sobrevida do paciente, nem sempre curando, né? Nem sempre curando, mas eventualmente curando também. O mais importante é sempre pegar no começo. Eu acho que o tempo é o principal fator aí, né? Então, assim, o tempo é nosso aliado, né? Quando tem que pegar rápido, é isso. Exatamente. Os casos mais procurados quando as pessoas vão lá, você mesmo disse, acaba sendo ou por check-up, que é o indicado, o recomendado, acne, micose, frieira. Acne, a gente não chegou a falar, mas é algo que dá muito na infância, na adolescência principalmente. E depois acaba acontecendo... Qual a diferença de acne e furúnculo? Acne é uma espinha, furúnculo é uma espinha mais avançada? Na verdade é assim, acne é uma doença inflamatória da pele, né? Que você tem, começa com os cravos, e daí inflama e vira uma espinha, uma bolinha vermelha ou uma bolinha com pus, e que depois pode até virar uma lesão maior, um cisto, tal, nas acnes mais graves, e que pode deixar cicatriz. É uma doença inflamatória da pele. O furúnculo já é uma infecção por bactéria, é diferente, é outra coisa diferente. Às vezes pode ficar parecido, pode ter uma cara parecida, mas o furúnculo é uma infecção bacteriana e tem que ser tratada com antibiótico. A acne é uma doença inflamatória que pode ser tratada com outras medicações. Cada vez a gente usa menos antibiótico hoje em dia. Antibiótico tópico, local, na pele, a gente não usa mais isoladamente, a gente só usa associado com outras medicações
que não vão dar resistência bacteriana, porque usar só antibiótico para acne estava dando muita resistência bacteriana, então hoje mudou. Então os tratamentos de acne são diferentes, são tratamentos que visam desinflamar e também regredir, diminuir o tamanho da glândula sebácea, porque a glândula sebácea que produz o sebo entope o poro do pelo e forma a lesão de acne, né? E aí tem bactérias envolvidas, tal, junto, que pioram essa inflamação. Mas é considerada uma doença inflamatória, não uma infecção, a acne, né? E aí, dá mais na adolescência. Por quê? Porque tem os hormônios estimulam a glândula sebácea a produzir mais sebo e acaba entupindo mais o poro em pessoas que têm essa predisposição, que não é todo mundo. Mas é muito comum acne na idade adulta também, é muito comum. 30% das mulheres, por exemplo, têm acne na idade adulta e 10% dos homens. Então, é uma doença extremamente comum, é uma coisa que a gente pega bastante no consultório. Tem possibilidade de se agravar ou é algo comum? Tem possibilidade de se agravar, sim, e de dar cicatrizes, né, que é o pior. E aí, o que a gente tem de interessante? Assim, por exemplo, esses suplementos de academia, tipo whey protein, é uma coisa que piora a acne, pode desencadear a acne, né? Dietas com muito leite, dietas com muito carboidrato, açúcar, também são coisas que podem piorar a acne. Mas hoje, eu sempre pergunto, você usa algum suplemento de academia, né? Você toma whey protein e às vezes é por isso que a pessoa está com acne, né? Tem também distúrbios hormonais que podem dar na idade adulta e tal, mas tem gente que tem acne na idade adulta sem nada disso. Tem porque tem uma genética para isso. Interessante você falar isso. Um tempo atrás eu até estava com duas, eu tinha brincado, eu como muito açúcar. E se ficar cicatriz, o que eu procuro? O que as pessoas podem procurar? Para cicatriz, tem muitos tratamentos. Você pode fazer, geralmente, procedimentos, né? Então, você pode fazer peeling, você pode fazer vários tipos de laser, você pode fazer microagulhamento, que é um rolinho de agulhas também, que é tudo para estimular o colágeno e melhorar... O derma roller, isso? O derma roller... E melhorar a cicatriz, né? Então, assim, o ideal é não deixar ter a cicatriz, tratar a acne cedo, mas se você tem a cicatriz, tem como tratar também. Tá. Pomada, sauna... Sauna tem benefício para a pele? Não. Não? De limpeza de poros? Não. Mito total. Tá. Mas isso é o mais legal, né? Isso é o mais legal de a gente discutir. Muito bem. Sim. Eu também, sauna todo mundo acha que tem alguma pra pele utilidade, mas não faz nenhum sentido, né? Tem a parte do relaxamento mental, todo aquele ritual, né? Que é gostoso para quem faz, prazeroso. Pra pele, não. Mas não faz nenhum sentido, né? Porque você vai desidratar, depois você vai hidratar de novo e... Não, é melhor tomar água, se quiser hidratar, que dá mais certo. Exatamente. Caspa a gente não chegou a falar, que é um dos assuntos também que é comum. Boa. Caspa é outra doença inflamatória, né? Com o excesso de produção da pele mais rápido do que deveria, um pouco de inflamação, e que dá essa descamação branquinha, né? E a caspa pode dar no couro cabeludo, no rosto. No rosto? Essa é novidade para mim. Nos genitais, no tronco... Em todas as áreas mais oleosas, pode ter caspa, que é a dermatite seborreica, que a gente chama, né? E piora com extremos de temperatura, então muito frio, água muito quente no banho pode piorar a caspa do couro cabeludo. Piora com queda de imunidade, estresse, cansaço, gripe, tudo isso. Mas é uma coisa crônica, né? A gente sempre fala aos pacientes, não vai ter uma cura definitiva, vai ter um controle. Então, quem tem uma vez vai ter que conviver... Pode ficar tendo. E aí é bom ter o produto que vai usar em casa, um shampoo, um cremezinho, para quando tiver usar. Mais uma vez, uma coisa interessante, porque você vê na TV propagandas, não desmerecendo as propagandas, não é essa a minha ideia quando eu falo isso. É milagre, né? Exatamente. Só que você, antes de você usar, tem até aquela famosa Caspa Eu, né? E várias outras propagandas, mas sem ter a chancela de um profissional, a realidade é que você está correndo um risco enorme de cair numa cilada. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo que eu falei? Não só numa cilada de saúde, porque aquilo pode ter efeitos colaterais, como você está gastando seu dinheiro à toa. Então você vai perder dinheiro, é isso, na verdade. Sim, e quando você vê um produto milagroso. Esses dias eu mesmo vendo um que
que era sobre visão. Não sei se vocês... Eu vejo bastante, eu gosto de ver propaganda, na verdade. Gosto de marketing, você sabe, né? Sim. E então era um que tinham pessoas de mais de idade, 60, 65 anos, que usavam comprimido e voltavam a enxergar. Porque tem produtos... Esse país, a Anvisa é espetacular, sim, as regras são bem claras. Mas isso eu não sei explicar exatamente, mas tem alguns produtos que não são obrigatórios passarem pela Anvisa. Né? Suplemento é um deles. Sim. O whey protein, isso daí não tem que definir todas as regras de quanto tem de proteína ou de... Então tem as contaminações e vale para os produtos de estética também, vale para tudo isso. Então essa cilada, sem você consultar um bom dermatologista, você vai perder seu tempo, vai ter risco de não tratar a sua doença e perder dinheiro também. Quando você vai lá, pague 2, leve 3, já está uma coisa errada. Né? Já está estranho. E dá uma pena, né? Porque Sim, isso engana as pessoas muita mais gente, simples e muita ignorantes, ou te deixa com uma esperança de que você vai curar. Em geral, não tem mágica, não Sim, tem caminho nunca tem fácil, mágica, né? pra nada na Assim, vida. Claro. Então, tem que confiar na ciência. É isso que a Sim, gente tem para fazer, experiência, né? nas horas de voo, de quem sabe o que está fazendo. Exatamente. É muito simples. Eu sou médico. A minha tem uma especialidade, a gente trabalha, né, nela. Se eu pessoalmente tiver um problema dermatológico, eu preciso de um dermatologista. Isso é bem simples. Né? E, assim, aproveitando quem está falando sobre isso, para muita gente, e o acesso, como é que funciona? Né? Você pode não ter acesso a um consultório nos Jardins, mas no SUS também tem dermatologista. Isso. Se a pessoa tiver paciência, mas marca para daqui muito longe. Ué, é melhor de daqui 3 marca meses. agora que daqui 3 meses você vai conseguir uma consulta. Né? Por incrível que pareça, com todas as críticas ou elogios, né, o SUS funciona. Tem críticas, óbvio, não é isso que nós queremos discutir aqui, mas funciona. Funciona para ginecologia, para pediatria e para dermatologia. É muito difícil conseguir um especialista. Ué, mas não é impossível. Você vai conseguir também. No mínimo, você pode começar com um clínico mostrando a lesão e vai te encaminhar para um dermatologista. Falta esse conhecimento da pessoa saber o caminho. Vai no posto de saúde lá na AMA, perto da sua casa, vai ter o clínico geral, o médico de família, hoje em dia que tem muito. A gente trabalha com essa assessoria lá. Tá voltando mais, na né, Líder. agora, Muito, tem muito. As OS que atendem hoje a saúde na cidade de São Paulo tem muito médico de família. E esse médico de família ele vai ser o primeiro que vai poder olhar a lesão e encaminhar para um dermatologista. Vai ter um dermatologista, sim. Para quem não sabe, médico de família. O que é médico de família? Então, médico de família é uma especialidade que a residência deve ter começado, eu não sei exatamente, mas foi depois que a gente já saiu, a gente se formou. Não tinha na nossa época. Não tinha residência em essa especialidade. É muito comum em outros países, na verdade, para tentar atingir aquele médico que atende os quarteirões, né, 10 quarteirões, e ele conhece todas aquelas famílias. Não é assim exatamente aqui, claro, mas ele é um médico como se fosse um retorno antigamente, que o médico ia na casa das pessoas, sabia que o senhorzinho tinha pressão alta, que a dona de casa tinha um pouquinho de dor nas costas, que o moleque tinha frieira. E vai dar uma orientação, uma direção para a pessoa. Isso, é bastante preventivo, menos curativo. Porque às vezes o paciente não sabe nem quem procurar, que especialidade que ele tem que procurar. Como começar, né? E ele vai na especialidade errada. E aí a coisa atrapalha. Exato. E esse aqui tá mais adepto, né, a palavra? Tá mais sujeito a cair nesses truques. Desculpa a palavra, mas a verdade é essa. É mesmo. Né? E a gente cai em truques em tudo. Eu, por exemplo, vou comprar um carro. Posso cair num truque na compra do carro, porque eu não sou especialista nisso. Então, o mesmo cuidado que você tem para comprar um carro, é o cuidado que você tem que ter para cuidar da sua saúde, por exemplo. Principalmente na saúde, né? Porque a pessoa é capaz de gastar, às vezes, aqueles cremes que eu estava falando que eu me assusto, às vezes, na farmácia. Até vou falar valores aqui. Eu cheguei a já ver um pequeno de R$500. Vai no free shop pra você ver. Não, então, isso é qualquer R$500 um pequeno creme. Tudo bem, é que quando a gente fala caro é estranho, né? Porque na verdade é caro para uns, mas outros também não tem problema. Caro é uma palavra muito relativa, né? Mas R$500. E essa mesma pessoa que compra um creme, às vezes não se dispõe a gastar, na verdade, na coisa mais importante, que é começar uma consulta. Ela se dispõe e acha um valor de consulta parecido com esse,
Às vezes, um bom médico, provavelmente mais, ou próximo a isso, mais, mas um excelente médico, ela prefere comprar o creme na farmácia porque viu na Mas propaganda. isso que você está falando é uma coisa importantíssima. Muito, muito. É uma das coisas que eu mais sinto no consultório. Às vezes o paciente liga e ele quer marcar direto um procedimento. Isso é a coisa mais comum que acontece. Eu quero marcar tal coisa, ou tal aparelho, o laser fotô, né? Comum que eles queiram marcar o laser fotô, que poucos médicos têm, e aí eles sabem que eu tenho, eles já querem marcar para fazer. Nem quer ser avaliado. Não quer ser avaliado. Aí chega no consultório, o paciente não tem indicação de fazer esse laser, ele tem indicação de fazer outras coisas, que até poderiam ser menos custosas, olha só, e ele acha que ele sozinho sabe avaliar, enquanto que a nossa avaliação pode ser completamente diferente. Em geral, é completamente diferente. E ela é objetiva, isso que é difícil as pessoas entenderem. E é para aquele paciente. Isso. E aí você faz um planejamento anual de tudo que ele tem que fazer naquele ano, o que ele tem que fazer primeiro. Você prioriza de acordo com custo, porque custo é sempre uma preocupação das pessoas. Claro, não tem como. Então, o médico pode ajudar o paciente a otimizar também, né, o quanto ele tem para gastar naquilo que vai funcionar mais para ele. Eu acho muito complicado o paciente decidir sozinho o que ele precisa, seja para doença, seja para estética, para qualquer coisa. Exatamente. Isso passa até pela ética da gente poder oferecer ao paciente aquilo que vai beneficiá-lo de verdade, não que vai beneficiar o profissional. Mas para isso ele tem que passar em consulta. E a consulta é uma resistência. É lógico. Ele acha que pode ficar livre da consulta. No Facebook. Aliás, esse é um sociais, erro importante mesmo, assim. É uma coisa que eu acho que prejudica muito quem pula a consulta. Exatamente. Lá no consultório, eu procuro fazer com que todo mundo passe, pelo menos nessa consulta inicial, para poder ter essas orientações, se nortear um pouco, né? E ter um benefício maior, lógico. Pro paciente. Pro paciente. O benefício pro paciente. É lógico. Entendeu? Então, essa é a realidade. Ele vai acabar caindo na mão de uma pessoa especialista de verdade que sabe o que está fazendo. E não vai fazer um procedimento que seria muito mais fácil. Eu quero fazer como é que chama esse? Laser fotônico? Quero fazer, tá bom, marca. Seria, mas muito errado. Quantas vezes não acontece? Quantas? Todo dia de vir alguém que marcou um laser e é outra coisa que ele precisa. Que às vezes custa mais barato. Exatamente. Né? E aqui ele queria fazer que custa mais caro, não vai mudar nada a vida dele, não vai trazer nenhum benefício. Às vezes sim, às vezes não, mas né, isso é meio uma questão de sorte, vamos dizer, dele, né? Ter acertado na mosca ou não, o que é difícil, né? Exatamente. De acontecer. E passar pelo profissional certo também, né? Porque às vezes, como você disse, tem outros, até de outras profissões, não é desmerecendo ninguém, mas também acho que deve ser dito isso, né? É uma coisa que aí eu tenho visto muito, não agora como leigo mesmo, mas a tal de harmonização facial, por exemplo. Sim, tá na né? Que vai todo mundo colocando a mão e todo mundo querendo fazer, e não é assim. Não, e você não sabe assim. o que tem vindo de complicação desses profissionais para os dermatologistas resolverem. Imagina. É uma coisa de louco. Eu fico imaginando. São procedimentos que são invasivos, que têm riscos, são geralmente no rosto, onde você tem um risco de cegueira, você tem um risco de AVC, você tem um risco de necrose, tem um monte de riscos, né? E aí é feito por um não médico. Imagina se o não médico tem uma complicação. Você vai procurar quem para resolver a complicação? Uhum. O cara que te fez, que não é médico, ou você vai ter que procurar um médico? Porque médicos já têm complicações, faz parte do jogo. Sim. É estatístico, né? Quem faz acaba tendo complicação. Isso não tem como. Exato, mas você tem que saber resolver a complicação. Isso, tem que estar prevista e saber resolver rápido. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Um preenchimento. Se você pega um vaso e faz oclusão vascular, você pode ter cegueira. Para reverter, tem que ser em 20 minutos o tratamento. Você tem que ter tudo no consultório, saber fazer uma medida de emergência em 20 minutos. Você tem 20 minutos. Imagina você estar no consultório do não médico. Quando você fala ocluiu, é que tampou a veia. Então, a artéria tampou, fechou. Então, o que estiver sendo irrigado por aquele... por exemplo, a retina... vaso, né? Não está mais irrigado, ou seja, não está chegando sangue, não está chegando oxigênio. E aquilo morre. E aquilo necrose. Pronto, necrose. E necrose é irreversível. Não tem jeito. Não existe, em alguns casos, como você reverter isso. E aí você está na mão de um sei lá quem, entendeu? Que não é médico. Não importa pronto, a profissão, isso vai determinar o que vai acontecer. Né? Ele pode acertar, de 10 acertar 9,
Mas aquele é um absurdo o que vai acontecer. Então isso que está acontecendo é uma coisa que arrepia os cabelos de quem sabe o risco dos procedimentos. Mesmo eu que não tenho cabelo, arrepia mesmo quem não tem cabelo. Porque na face, a anatomia da face é extremamente complexa. São centenas de vasos, de veias, de artérias, de nervos, de músculos. Não, a gente que está quase 30 anos formado, a gente se mata de estudar ainda hoje. Para poder se atualizar. Imagina a pessoa que começou a fazer um cursinho de fim de semana, faz um ano está fazendo. Isso Imagina é um absurdo. Isso vai ter que avançar muito nesse país ainda, porque assim, aí vamos até aproveitar e falar sobre isso, as questões. Essa é a hora que o Estado, ele é muito importante. Assim, o Estado, guardadas todas também as críticas e elogios, mas essa hora que é a hora que o cidadão, ele está avulso e desprotegido. Precisa ser amparado, totalmente desamparado. Para isso que o Estado tem que servir, na minha opinião. Aliás, na minha opinião, só para isso. Para proteger o desamparado. Né? Se o Estado permite que isso aconteça, o cidadão, que culpa ele tem? Nenhuma. Porque se na mão de bons cirurgiões ou bons dermatologistas... Tem um risco, né? Tem um risco, claro que tem, porque faz parte do jogo, cada pessoa reage de um jeito. Mas aí o cirurgião o dermatologista que que está sempre atualizado, ele consegue resolver aquela complicação. 20 minutos, essa por exemplo eu nem sabia. Tem 20 minutos para tomar uma atitude drástica lá e rápida. Tem aparelhagem disponível, claro, todos os equipamentos, tudo lá na mão, e sabe o que está fazendo, né? Porque esses procedimentos não são creminhos. De jeito não são creminhos. Eu também já vi, mesmo não tendo na especialidade, mas já vi vídeos incríveis de harmonização, porque a gente recebe tudo isso. Então, não, e olha a pegadinha. O médico não pode pôr o antes e o depois do paciente na internet. Olha isso. Não, isso é incrível. Porque o CFM não deixa. É uma infração ética. A gente não pode pôr resultado. Então, a gente não põe nem paciente, nem resultado, nem nada. Nem propaganda pode fazer. Nada. É proibido. E quem não é médico pode. Exato. Então, o que eles fazem? Um lindo Photoshop, põe um monte de filtro na foto e mostra seu resultado. Só aquele que deu certo também. Ele pode porque não tem nenhuma legislação. Para ele não tem essa regulamentação. Entendeu? A questão do Estado. Sim. E aí você vai procurar pela internet por resultado, você nunca vai achar médico. Sim. Porque é proibido. Qual disso? Né? Médico não pode nem fazer propaganda. E talvez eu ache certo isso também. Agora ninguém eu poderia. Eu também acho certo. Eu acho que ninguém poderia, isso, né? Mas ninguém pode. Se o médico não pode, não porque o médico não pode, os outros não possam, mas porque isso dá muita possibilidade de enganação. Exatamente. O charlatanismo come isso daí. Corre solto, né? E o cara fala, olha aqui, esse rosto, às vezes é tudo armado, infelizmente. Olha, tem um amigo meu que foi dermato, ele foi mostrar num congresso uma aula de celulite. Aí ele mostrou, a primeira foto era paciente em pé, a segunda era paciente deitado, mas ele tirou a foto no mesmo lugar. E aí sumiu a celulite com a paciente deitada, lógico, mas não dava para saber que ela estava deitada, porque era uma foto só da área lá, do glúteo, entendeu? Então, olha que fácil enganar com foto. É a coisa mais fácil do mundo, né? Muito fácil. E porque as pessoas são leigas, mas é assim mesmo. Quem não é médico não tem a obrigação de saber isso, porque senão o mundo seria... Né? Eu quando vou comprar um carro, ou vocês vão quando comprar um carro, ou qualquer outra coisa, uma comida, você não tem a obrigação de saber. A gente não é nutricionista, né? Então, a gente tem que confiar naquele restaurante, naquele mercado, e a gente sabe quais são os melhores. E para a medicina é a mesma coisa. Se você entrega o seu rosto para fazer uma harmonização para um profissional não médico, você deveria saber já que alguma coisa está errada. Né? Então, sempre procurar bons profissionais. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida. É verdade. Se você optar por gastar menos, muito menos, e procurar um profissional não tão bom, você tem que saber que o risco é muito alto. Muito. Em procedimentos é muito absurdamente alto. E não tem segredo, porque os produtos também não vão ser da mesma qualidade, né? Claro. Tudo você mesmo não falou da farmácia que você manipulou para você confiando. E tem aquelas que tem nomes na praça de farmácia de manipulação que a gente vê desde moleque, né, em São Paulo. Eu também acreditaria. Né? E veio o produto e não era bom. Por quê? Porque passou pela mão de gente. Passou na mão de gente, já pode dar tudo errado. A gente não sabe. E isso que você falou do Anvisa é bem legal, porque isso vale, por exemplo, para comida. Comida, se tem o carimbo CIF,
pode Ok, ir tranquilo. E as pessoas têm, às vezes, a ideia, o contrário disso. Ah, vou comprar galinha fresca. Pelo amor de Deus. A galinha vou comprar- fresca vai vir com verme, não sei Nossa, das Senhora. quantas. Jesus! Ela nunca foi criada para ser, para alimentar. A mesma coisa vale pro. E tem muito, né? Vou comprar galinha, a carne na fazenda. Não, isso é um absurdo. Mas acho que é um pouco cultural do brasileiro, né? Querer achar que ele vai se dar bem, que ele vai achar aquela coisa milagrosa, mais barata, né? Sim, é jeitinho brasileiro. É um pouco a verdade. isso, né? É uma evolução que ainda não teve aqui, vale para tudo, vale para tudo. Mas muito complicado. isso dá errado, né? Sempre dá errado. Via de regra dá errado. Parece que dá certo, Mas até a hora que pegar alguma... E medicina é muito isso, né? Porque vai tudo bem. Né? Vai tudo bem Mas quando estoura... até sair do arroz com feijão. Saiu do arroz com Exatamente. feijão, até o negócio que aconteceu essa fratura que eu tive aí no dedo, quando eu vi que era um colega, eu falei, ufa, que bom. Você respira Eu aliviado, falei, né? puxa vida, porque uma simples fraturinha, apesar que a minha não foi tão simples, mas pode uma osteomielite, uma amputação e até outras coisas piores, nem vale a pena de falar aqui. Exatamente. Se cai na mão do profissional errado, uma fratura de dedo de pé pode infectar, perder o pé, pode até ser uma sepse até um óbito, né? Eu Não é sempre acho que impossível. se o médico não é excepcionalmente bom, ele está atrapalhando o paciente. Na minha opinião, é isso. Porque ele não está oferecendo o melhor tratamento, ele está oferecendo um que é médio, e aí vai estar tendo um custo do mesmo jeito, né? Perfeito. E não está beneficiando tanto quanto a pessoa poderia, né? E até aproveitando Ter. isso, que a doutora Natália certamente é excepcionalmente boa, é acima total de qualquer... É uma honra mesmo que você esteja aqui, isso é verdade. Mas agora, e os outros médicos? É cada um fazer o que sabe. Isso é Isso é fundamental, importante. Isso é importante. O cara pode não ser excepcional em toda a especialidade, tudo que existe dentro da especialidade, mas aquilo que você vai fazer, faça direito. Não, e tem que ser Saiba. humilde, de não Isso. fazer o que você não sabe. Não, humilde e ético. Porque ninguém é obrigado a estudar tudo. É, E lidar com lógico. vidas, né? Ninguém é Porque- obrigado a estudar tudo e saber tudo. Exato. Mas faça o que você sabe. Isso. Faça o que você E sabe. não faça o que você não sabe. Isso. É assim, eu acho Uma vez eu vi um importantíssimo. post bem, nossa, aquilo foi uma coisa, dicas para quem não está muito acostumado, para o plantão de UTI, para quem não está muito acostumado. Não vá. faça. Não vá. É bem simples. Agora eu tive Agora na nossa, é que a gente vem de uma casa que primou muito pela ética. É um lugar Desculpa sério, né, falar de isso. estudar, Isso, né? é como Vamos se fosse a combinar. Fórmula Indy do negócio, que mesmo o último colocado tá na Fórmula Indy. E é top, ponto final. Sabe o que tá fazendo. Ninguém, você sabe que ninguém lá vai sair, mas tem só a nossa casa? Não, tem outras muitas casas. E o médico, gente, já que nós estamos falando isso, tem, eu não sei como fala exatamente, mas tem uma capacidade de convencer muito alta. Então tem que tomar cuidado com isso. Fazendo o que ele sabe. Vai dar muitas vezes certo. As pessoas que vão nele estão num momento de fragilidade. sim. Claro. Vulnerabilidade total. E a Muito. confiança é depositada total. Exatamente. Por isso que surge, por exemplo, esses casos lá de Goiás, aquele cidadão, aquele absurdo, né? É gente que se aproveita dessa vulnerabilidade, que é a coisa Isso. mais fácil do mundo, Exato. né? E guardadas as devidas proporções, vale a mesma coisa para dermatologia. Tô com uma pinta, preciso de estética, e vai... Para estética vale total. Muito, vale muito. Aí é um Vale campo muito. aberto para quem quer aproveitar. Vale Quantas muito. vezes eu já perdi paciente porque eu falei, não vou fazer o que você está me pedindo. Sim, Eu perfeito. não vou fazer. Eu prefiro que a pessoa... Eu prefiro não ganhar esse dinheiro do Claro. que sair um resultado que não seja o que eu considere bom e que a pessoa não precise, entendeu? Ética. Total. Princípios. E quando você tem uma formação boa, a ética tem que cumprir 100%. Não tem jeitinho em ética. Não. Não tem jeitinho. É mesmo. Entendeu? Não tem jeitinho. Quem, na verdade, é 99% honesto, é 100% ladrão. A verdade é essa. É isso mesmo. Ótimo. É isso mesmo. Ótima essa, né? Muito boa. Gosto dessa. Essa é muito boa. Sempre que eu lembro, eu preciso pensar para lembrar os números para não me perder. Já tô com 50, né? O alemão já me incomoda um pouco, Oswald. Mas é legal essa frase. Minha mãe falava isso: quem rouba um cento, rouba um cesto. É mesmo.
Minha afinada mãe. isso aí. Mas é isso, em dermatologia é uma área que, viu, Moisés, tem muito isso, muito. E ainda mais Porque agora, por a causa dos beleza- procedimentos estéticos, né? Que cada vez mais, Não, sempre por teve, influencers sempre ou pela teve. internet, pela mídia, Sim. as pessoas acabam procurando muitas vezes o recurso que tenha ou coisas milagrosas. E aí cai no seu consultório. Porque o milagre é mais fácil, né? Eu Só que já pena que ele não recebi existe. cada uma de chorar que vocês Você não mais têm recebeu foi o quê? ideia. Harmonização facial, botox? Tudo. Resultado de laser com umas cicatrizes horrorosas no rosto. Já recebi paciente que o cidadão colocou fio de cirurgia aqui na pálpebra, vários, para poder rejuvenescer a pessoa. Fio de sutura cirúrgica, que não sei de onde a pessoa teve essa ideia, e não sai aquilo, né? Você não tem o que fazer. Tá tudo listrado, assim, não sai. Recebi de tudo, harmonização facial torta, botox torto, assim... Porque você é uma referência. O Então, que a gente os recebe casos de mais complicação- enrolados vão para você. Você é o HC da dermatologia. Você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, tem coisa que não tem o que fazer, sabe? É terrível, assim, né? O que você acha dessas novas, desses profissionais que estão, às vezes, cometendo esses deslizes, né? Saindo um pouquinho das suas possibilidades? A legislação, você tem visto algum movimento em relação a isso? Aproveitar que nós temos mais um tempinho. Assim, o que acontece é que o conselho específico dessas profissões que estão entrando nessa seara, eles permitem Eles estimulam, os conselhos não só deles. permitem, eles estimulam. Exatamente. E os conselhos são independentes, Sim. né? Então, o nosso conselho, o que ele pode fazer? Entrar na justiça a favor do ato médico, para que certos procedimentos sejam exclusivamente feitos por médicos, e não só certos procedimentos, mas certos tratamentos, mesmo que clínicos, né? Mas é complicado. O Conselho Regional Federal de Medicina e de Cirurgia Plástica entraram com vários processos contra esses outros conselhos que estão em tramitação. Alguns a gente já ganhou a causa, né? E aí os outros conselhos recorrem. Então, é uma briga constante. Que quem sai perdendo é Sempre o paciente. Quem sai perdendo sempre é o paciente. E ele nunca participa dessa discussão, porque não faz parte da vida dele discutir sobre isso. Ele se sente seguro, tal profissional tem um C, não sei o que, no Pode tal. fazer, tá, então beleza, vou lá. Tudo certo. Só que é o que E você não falou, é assim. horas de voo, né? Assim, os anos de janela que você Horas tem, de a voo, experiência tudo. clínica, isso faz toda a diferença, né? Porque se você se sente seguro, já preparado, depois... Tem gente que vai demorar 10 anos para se sentir seguro, tem gente que vai demorar 1 ano, não tem problema. Mas faça o que você sabe. Porque você está mexendo com uma coisa muito séria. Então, acho que esse é o começo de tudo. Hoje, a gente tem essa disseminação de procedimentos, cursos. Você vê absurdos, né? Eu interajo bastante com a rede social, gosto e tenho visto bastante. Então, você vê milagres incríveis, com fotos, que nem você falou, né? Porque não é proibido. E exatamente. Diminui o nariz, aumenta a orelha, aumenta o órgão sexual, tudo. E nunca é médico. Nunca é médico. Nunca é porque o médico não poderia fazer. E o cidadão, ele vai ficar aí sujeito a tudo isso sem ter o que fazer. Exatamente. Muito bem. Vamos finalizando. Esse papo foi incrível, muito legal. Fazer só um resumo, então. Depois a doutora Natália faz o dela também. Quer dizer, todo mundo precisa estar todo ano dermatologista. Pode ser do postinho, pode ser do bairro, pode ser um top, como a doutora Natália, não importa. Todo mundo tem que procurar, é possível, gente. O SUS vai te dar isso aí também, pra gente não parecer aqui fazendo proselitismo. Não, é real, é possível. Todo mundo precisa uma vez por ano. Como ginecologista, pensa, pele, olha o tamanho do órgão, como você vai saber que cada buraquinho, cada pintinho é bom ou não. E procurar isso no começo, descobrindo a lesão no começo, você vai ter uma possibilidade de cura de 100% praticamente. Quase 100%, vamos dizer assim. Vai estar sempre seguro desde que você pegue no começo. Então essa é a importância. Dezembro laranja, importante para a gente lembrar isso. Agradeço mais uma vez a doutora Natália.
O que você diria aí finalmente para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, eu acho que essa conversa foi muito agradável. Eu gostei muito de ter vindo, agradeço o convite. Eu acho que você, Júnior, conseguiu sintetizar muito bem tudo que a gente... do mais importante da minha especialidade, né? Para as pessoas lembrarem a questão de câncer de pele, de proteção solar, os cuidados de procurar sempre um profissional que sabe bem o que faz. Então, isso eu acho que são mensagens que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Se essas mensagens ficarem, a gente cumpriu a nossa missão aqui hoje. É isso aí, obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Sidney, muito obrigado. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem. Obrigado a todos. Aproveitem, obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Obrigada a você.